Capítulo 4. A estratégia SPIN. O capítulo 3 concluiu que o propósito das perguntas em uma visita de vendas é detectar necessidades implícitas e desenvolvê-las em necessidades explícitas. Neste capítulo examinaremos como as 4 perguntas SPIN, situação, problema, implicação e necessidade de solução, podem ser utilizadas para ajudar nesse processo de desenvolvimento de necessidades. Perguntas de situação. Em nossa pesquisa na Autovite descobrimos que logo no início da visita de vendas, principalmente com novas contas ou novos clientes, as perguntas dos vendedores tendem a seguir um padrão identificável. Suponha, por exemplo, que você esteja me visitando pela primeira vez. Que perguntas você faria? Você poderia querer saber algo sobre mim, então você faria perguntas como: qual é a sua posição? Há quanto tempo está aqui? Você toma as decisões de compra? Em sua opinião, quais são os objetivos nesta área? Você poderia querer também saber algo sobre meu negócio, então poderia perguntar: que tipo de negócio você dirige? Está crescendo ou diminuindo? Qual é seu volume anual de vendas? Quantas pessoas você emprega? Você precisa entender como meu negócio está operando, por isso poderia fazer perguntas como: que equipamento você está usando atualmente? Há quanto tempo você o tem? Ele é seu ou é alugado? Quantas pessoas o utilizam? Qual é o fator comum em todas essas perguntas? Cada uma reúne dados, informações e dados históricos sobre a situação do cliente naquele momento. Então, lhe demos o nome óbvio de perguntas de situação. As perguntas de situação são uma parte essencial da maioria das visitas de venda, particularmente aquelas feitas no início do ciclo de vendas. O que nossa pesquisa descobriu sobre elas? As perguntas de situação não estão positivamente relacionadas ao sucesso. Em visitas bem-sucedidos, os vendedores fazem menos perguntas de situação que naquelas que fracassam. Perguntas de situação. Encontrando dados sobre a situação existente do cliente. A pesquisa mostra que as perguntas de situação são mais utilizadas em visitas que fracassam. São utilizadas em excesso por pessoas inexperientes. Que equipamento você usa atualmente? Quantas pessoas você emprega aqui? Há quanto tempo esta unidade funciona? Vendedores inexperientes fazem mais perguntas de situação que aqueles que têm mais experiência em vendas. As perguntas de situação são uma parte essencial do questionamento, mas devem ser utilizadas com cuidado. Vendedores bem-sucedidos fazem menos perguntas de situação. Cada pergunta que eles fazem tem um foco ou propósito específico. Os compradores se aborrecem rapidamente ou ficam impacientes se lhes fazem perguntas de situação demais. Essas conclusões são fáceis de explicar. Pergunte-se quem se beneficia com as perguntas de situação, o comprador ou o vendedor? O vendedor, claro. Um cliente ocupado geralmente não sente enorme prazer e satisfação ao dar detalhes e mais detalhes de sua situação a um vendedor. E isto acontece principalmente com compradores profissionais e agentes de compra. Certa vez trabalhei durante várias semanas com compradores. Mesmo em meu papel neutro de observador, resmungava comigo mesmo quando um vendedor atrás do outro me fazia perguntas como: fale-me de seu negócio ou por quais etapas se passa até a decisão de compra chegar aqui. Não sei como os compradores mantiveram sua sanidade, respondendo pacientemente as mesmas perguntas dia após dia. Acabei acreditando que há um lugar especial no inferno reservado para vendedores maléficos onde eles permanecem por toda a eternidade sendo forçados a responder às suas próprias perguntas de situação, porque descobrimos que vendedores inexperientes fazem mais perguntas de situação que aqueles com maior experiência em vendas. Presumivelmente porque as perguntas de situação são mais fáceis de fazer e eles se sentem seguros. Quando eu não sabia muito sobre vendas, minha principal preocupação na visita era tomar cuidado para não ofender o comprador. E uma vez que as perguntas de situação pareciam muito inofensivas, eu fazia muitas delas. Infelizmente, naqueles tempos, eu não tinha chegado à grande verdade em vendas, e não se deve aborrecer os clientes para que eles comprem. E a falha das perguntas de situação é que, do ponto de vista do comprador, elas provavelmente sejam entediantes. Isso significa que não se deve fazer perguntas de situação? Não, não é possível vender sem elas. O que a pesquisa mostra é que pessoas bem-sucedidas não fazem perguntas de situação desnecessárias. Elas fazem sua lição de casa antes da visita e, através de um bom planejamento preparatório, eliminam muitas das perguntas para encontrar dados que podem aborrecer o comprador. À medida que os vendedores ganham experiência, seu comportamento muda. Eles não passam mais a maior parte da visita reunindo informações sobre a situação. Em vez disso, as perguntas deles passam para uma área diferente: perguntas de problema. É bastante provável que vendedores experientes façam perguntas como estas: você está satisfeito com seu equipamento atual? Quais são as desvantagens ao lidar com seu sistema atual? Não é difícil processar picos de carga com seu sistema atual? Sua máquina atual é confiável? Qual é o fator comum em todas estas perguntas? Cada uma investiga problemas, dificuldades ou insatisfações.
Cada uma convida o cliente a declarar necessidades implícitas. Nós as chamamos de perguntas de problema, e nossa pesquisa descobriu que perguntas de problema estão mais fortemente associadas ao sucesso em vendas do que as perguntas de situação. Em vendas menores a ligação é muito forte, enquanto mais perguntas de problema o vendedor faz, maiores as chances de a visita ser um sucesso. Sobre problemas, dificuldades ou insatisfações do cliente. As pesquisas mostram que as perguntas de problema são mais utilizadas em visitas bem-sucedidas, principalmente se for uma venda pequena. São feitas mais frequentemente por vendedores experientes. Sua máquina atual é difícil de usar? Você está satisfeito com? Você tem problemas de qualidade? Em vendas maiores, no entanto, as perguntas de problema não estão tão ligadas ao sucesso. Não há evidências de que ao aumentar as perguntas de problema se possa aumentar a eficácia nas vendas. A razão direta entre perguntas de situação e perguntas de problema feitas por vendedores é uma prática de sua experiência. Pessoas experientes fazem uma proporção maior de perguntas de problema. Vamos examinar mais atentamente o significado dessas conclusões. Dificilmente surpreenderia o fato de perguntas de problema terem um efeito mais positivo nos clientes que as perguntas de situação. Se alguém não consegue resolver um problema do cliente, então não há base para uma venda. Contudo, se detecta problemas que pode resolver, então estará fornecendo algo potencialmente útil ao comprador. Perguntas de problema e experiência. Também é fácil entender por que pessoas experientes fazem menos perguntas de situação e mais perguntas de problema. Lembro-me de como isso aconteceu em minha venda. É possível que você tenha lembranças parecidas. Quando eu era jovem e inexperiente, minhas visitas típicas de vendas consistiam de tantas perguntas de situação quantas o comprador me deixasse fazer. Então, quando a expressão inevitável de desinteresse passava pela face do comprador, em geral rapidamente seguida por sinais de impaciência, eu parava de perguntar e começava a falar das características do que tinha a oferecer. Se naquele ponto de minha carreira alguém me dissesse para fazer perguntas sobre problemas do comprador, eu teria ficado relutante. Mesmo as perguntas de situação seguras deixavam meus compradores impacientes, certamente eu não queria arriscar aborrecê-los ainda mais com perguntas potencialmente ofensivas sobre problemas. Entretanto, chegou o dia em que criei coragem e comecei a perguntar sobre os problemas. Para minha surpresa, em vez de ficarem ofendidos, os clientes começaram a se mostrar mais atentos. Minhas visitas melhoraram. Logo estava passando mais tempo fazendo perguntas sobre problemas e menos tempo descobrindo detalhes intermináveis da situação do cliente. Pessoas mais experientes com quem conversei podem lembrar-se de uma transição muito semelhante nas próprias vendas. Perguntas de problema na venda grande. É verdade que as perguntas de problema estão bastante relacionadas ao sucesso nas vendas simples, mas são uma parte essencial da investigação à medida que as vendas crescem. Afinal, se alguém não consegue descobrir qualquer problema para resolver, então, não tem base para um relacionamento profissional. Em vendas maiores, há, como veremos neste capítulo, outros tipos mais poderosos de perguntas. Contudo, são as perguntas de problema que fornecem a matéria-prima a partir da qual o restante da venda será construído. Quando estamos treinando vendedores de contas-chave, é muito provável que nosso ponto de partida seja uma análise de como eles estão fazendo perguntas de problema, uma pergunta mais difícil. Por que as perguntas de problema teriam mais impacto em vendas simples que nas grandes? Vamos examinar evidências de pesquisa. Como mostra a figura 4.3, em nossa análise de 646 vendas simples descobrimos que o nível de perguntas de problema era o dobro nas visitas que tinham êxito. E como descrito no capítulo 3, quando treinávamos pessoas que vendem bens mais baratos a fazerem perguntas de problema, havia um aumento significativo em suas vendas. Entretanto, as perguntas de problema têm uma ligação muito menor com o sucesso em vendas maiores, a figura 4.4. Isso porque as necessidades implícitas, como vimos no capítulo 3, não são indicadores de sucesso em vendas maiores. O propósito das perguntas de problema é revelar necessidades implícitas. Então, se as necessidades implícitas não são indicadores de sucesso na venda maior, as perguntas de problema também não o são. Uma exceção interessante. Embora as perguntas de problema geralmente funcionem melhor em vendas pequenas do que nas grandes, há uma exceção interessante. Masaaki Mai, presidente da Cambridge Corporation, executou alguns experimentos conosco no Japão. Embora no Ocidente seja bastante aceitável fazer perguntas a compradores sobre problemas, isso não é tão fácil na cultura japonesa. Há sempre o risco de estar insultando ou ser ofensivo se alguém sugere que o cliente, uma pessoa de status, tem problemas. Devido a essa diferença cultural, os vendedores japoneses fazem muito poucas perguntas de problema, comparados aos ocidentais. Contudo, embora as perguntas de problema possam ser mais difíceis de fazer, existe alguma evidência de que elas se liguem ao sucesso em vendas no Japão? Trabalhando com a divisão de engenharia de produtos da Fuji Xerox, Imai descobriu que apesar das barreiras para fazê-la, as perguntas de problema estavam, de fato, mais ligadas a vendas bem-sucedidas.
Quando um grupo de vendedores foi treinado em habilidades de investigação que incluíam perguntas de problema, suas vendas cresceram 74%, comparadas a um grupo de controle não treinado. Nesse caso, as perguntas de problema estavam bastante ligadas ao sucesso em uma venda grande. Perguntas de implicação. Os vendedores mais experientes, diante de um cliente de uma conta-chave, são capazes de fazer perguntas de situação e de problema de forma mais adequada. Infelizmente, é aí que a investigação da maioria das pessoas para. Nas vendas simples pode-se ter muito sucesso ao detectar problemas e então demonstrar que eles podem ser solucionados, por isso um estilo de venda com base em apenas perguntas de situação e de problema pode ser bem eficiente. Embora muitas pessoas usem esse estilo em vendas maiores, ele não é eficiente nesse tipo de venda. Este pequeno exemplo deve ilustrar o porquê. Vendedor, pergunta de situação: você usa máquinas com Tortoma nesta divisão? Comprador, sim, tenho 3. Vendedor, pergunta de problema: e seus operadores têm dificuldade em operá-las? Comprador, necessidade implícita: são bem difíceis, mas aprendemos a fazê-las funcionar. Vendedor, oferecendo uma solução: poderíamos resolver essa dificuldade operacional para você com nosso novo sistema EASYFLO. Comprador, quanto custa seu sistema? Vendedor, o sistema básico custa cerca de $120 mil. Comprador, surpreso, $120 mil. Só para ter uma máquina mais fácil de usar? Você só pode estar brincando. O que aconteceu aqui? O comprador percebe uma pequena necessidade implícita: elas são bem difíceis, mas certamente não acha que o problema justifique uma solução de $120 mil. Em termos da equação de valor, a figura 4.5, o problema não é grande o suficiente para equilibrar o alto custo para resolvê-lo. Entretanto, se o preço do sistema EASYFLO fosse de apenas $120 em vez de $120 mil, o comprador teria reagido de forma tão negativa? Provavelmente não, embora $120 mil seja um absurdo. $120 é um preço baixo a pagar para se facilitar o uso. Então, se esta fosse uma venda pequena, se o produto EASYFLO custasse apenas $120, bastaria detectar a necessidade implícita de que as máquinas existentes eram mais difíceis de usar para se ter o negócio. Como vimos no capítulo 3, as necessidades implícitas ajudam muitíssimo o sucesso em vendas menores. Em vendas maiores, no entanto, não basta detectar problemas e oferecer soluções. O que o vendedor deveria ter feito? É aqui que as perguntas de implicação se tornam mais importantes para o sucesso. Vejamos como um vendedor mais hábil usaria as perguntas de implicação para desenvolver a gravidade do problema antes de oferecer uma solução. Vendedor, pergunta de problema: e elas são difíceis para seus operadores usarem? Comprador, necessidade implícita: são bem difíceis, mas aprendemos a fazê-las funcionar. Vendedor, perguntas de implicação: você diz que são difíceis de usar. Que efeito isso tem em sua produção? Comprador, percebendo o problema como pequeno, muito pouco porque treinamos especialmente 3 pessoas que sabem como usá-las. $120 mil. Você deve estar brincando. Vendedor, pergunta de implicação: se você só tem 3 pessoas que podem usá-las, isso não cria gargalos no trabalho? Comprador, ainda achando que o problema não é importante: não, somente quando um operador de Tortoma sai é que temos problema, enquanto esperamos um substituto para ser treinado. Vendedor, pergunta de implicação: parece que a dificuldade de usar essas máquinas pode estar levando a um problema de rotatividade com os operadores que você treinou. Certo? Comprar, não comprar. Difícil de usar $120 mil. Gravidade do problema. Custo da solução. Comprador, reconhecendo um problema maior: sim, certamente as pessoas não gostam de usar máquinas com Tortoma, e os operadores geralmente não ficam conosco muito tempo. Vendedor, pergunta de implicação: o que essa rotatividade significa em termos de custo de treinamento? Comprador, vendo mais, requer alguns meses até que um operador adquira proficiência, então isso pode representar $4 mil em salários e benefícios para cada operador. Ainda por cima, pagamos a Tortoma $500 para colocar novos operadores em treinamento externo em sua fábrica em Southampton. Logo, acrescentamos talvez $100 para custos com viagem. Sabe, isso dá $5 mil para cada operador que treinamos, e acho que devemos ter treinado pelo menos 5 só este ano. Vendedor, então isto representa mais de $25 mil em custos de treinamento em menos de 6 meses. Pergunta de implicação: se você treinou 5 pessoas em 6 meses, parece que nunca teve 3 operadores totalmente qualificados simultaneamente, qual a perda de produção que isso acarretou? Comprador, não muita. Sempre que há um gargalo, convencemos os outros operadores a fazer hora extra, ou mandamos trabalho para fora. Vendedor, pergunta de implicação: a hora extra acrescenta ainda mais aos seus custos? Comprador, percebendo que o problema é bem sério: sim, estamos pagando a hora extra 2,5 vezes mais que o pagamento normal por hora.
Mesmo com pagamento adicional, os operadores não estão muito dispostos a fazer hora extra, e tenho certeza de que esta é uma das razões para termos uma rotatividade tão alta. Vendedor, pergunta de implicação. Vejo como enviar trabalho para fora também deve aumentar seus custos, mas essa é a única implicação de enviar trabalho para fora? A qualidade do trabalho é afetada, por exemplo? Comprador, é isso que mais me aborrece. Posso controlar a qualidade de tudo o que produzimos internamente, mas quando alguma coisa vai para fora fico à mercê dos outros. Vendedor, pergunta de implicação, e presumivelmente, ser forçado a enviar trabalho para fora também o coloca à mercê dos cronogramas de entrega dos outros? Comprador, nem fale nisso. Já gastei 3 horas ao telefone procurando a solução para uma entrega atrasada. Vendedor, resumindo, então, de acordo com o que você disse, em razão das máquinas com Torchmark serem tão difíceis de usar, você gastou $25.000 em treinamento este ano e a rotatividade de operadores está lhe custando caro. Você tem gargalhos na produção, e estes resultam em hora extra dispendiosa e o forçam a enviar trabalho para ser feito fora. Contudo, a terceirização não é satisfatória porque você perde em qualidade e as entregas atrasam. Comprador, quando você coloca isso nesses termos, vemos que aquelas máquinas com Tortoma estão criando um problema realmente sério. Que efeito o vendedor teve na equação de valor do comprador? Um pequeno problema agora se tornou muito maior, e tão mais oneroso, que uma solução de $120.000 não parece mais fora de propósito. Este é o objetivo fundamental de perguntas de implicação em vendas maiores. Elas tomam um problema que o comprador percebe ser pequeno e constroem um problema grande o suficiente para justificar a ação. É claro que as perguntas de implicação podem funcionar também em vendas maiores. Há alguns meses eu conversava com um amigo sobre carros. A conversa foi mais ou menos assim: comprar, não comprar. Perda de qualidade. Custo de trabalho terceirizado. Custos com hora extra $25.000 em custo de treinamento rotatividade. Amigo, como está seu carro, Neil? Neil, não está ruim. Está ficando um pouco velho, mas ainda dá para andar. Amigo, e então você não está pensando em um carro novo? Neil, não. Dá para viver um pouco mais com o que tenho. Amigo, pergunta de implicação, mas o seu carro deve ter pelo menos 7 anos. Isso não significa que você não pode declarar depreciação nele por uso comercial? Neil, suponho que seja verdade. Amigo, pergunta de implicação, então você está perdendo em deduções do imposto de renda? Neil, eu não calculei, eu não pensei que fosse tanto. Talvez você tenha razão. Amigo, pergunta de implicação, e um carro de 7 anos não significa que você faz poucos quilômetros por litro? Neil, é verdade, parece que estou sempre abastecendo. Sim, ele nunca fez uma boa quilometragem, e ultimamente parece estar piorando. Amigo, pergunta de implicação, e isso também está gerando custos mais altos para você? Neil, sim, a manutenção é cara. Amigo, pergunta de implicação, e o ano de fabricação dele também significa um consumo muito mais alto de óleo? Neil, tem razão. Estou colocando um quarto de óleo toda vez que abasteço, sem dúvida, a manutenção é mais alta do que eu gostaria. Amigo, pergunta de implicação, qual é o efeito do ano de fabricação na confiabilidade de seu carro? Neil, esta é uma preocupação. Já quebrou algumas vezes, mas, bem, você sabe como é, toda vez que vou viajar não sei se vou conseguir terminar a viagem sem problemas. Amigo, pergunta de implicação, e se quebrar, não vai ser cada vez mais difícil encontrar uma oficina mecânica que tenha peças de reposição para um carro de 7 anos? Neil, até agora tive sorte, mas isso não garante nada. Amigo, pergunta de implicação, não seria horrível se você quebrasse e tivesse que esperar 2 meses para que as peças chegassem? Neil, sim, isso me preocupa. Sabe, estou começando a achar que é hora de trocar. O que você recomendaria em termos de um carro novo de tamanho médio? A venda de um carro certamente é minúscula em comparação a vendas maiores das quais falamos. Como podemos ver, as perguntas de implicação contribuem para aumentar as necessidades implícitas em qualquer decisão. Mesmo em vendas bem pequenas feitas em uma única visita, as perguntas de implicação são uma boa forma de prever o sucesso. Entretanto, como vimos, é possível ter sucesso em pequenas vendas sem as perguntas de implicação. Por essa razão, algumas pessoas poderiam considerar as perguntas de implicação como totalmente desnecessárias quando a decisão é pequena. Perguntas de implicação sobre efeitos, consequências ou implicações dos problemas de clientes. As pesquisas mostram que as perguntas de implicação estão bastante ligadas ao sucesso em vendas maiores. Constroem a percepção de valor do cliente. São mais difíceis de responder que as perguntas de situação ou de problema. Muitas vezes, profissionais técnicos vendem melhor do que percebem. Há outro aspecto interessante nessa conversa sobre carros.
Não era uma visita de vendas, e meu amigo não entende nada de vendas. Ele é um consultor em engenharia que foge se alguém lhe pede para vender alguma coisa. No entanto, aqui está ele fazendo um trabalho melhor no desenvolvimento de minhas necessidades do que 99% dos profissionais cuja atividade é a venda de carros. Muitos profissionais, principalmente aqueles que têm de fazer muitas perguntas diagnósticas como parte de seu trabalho, podem aprender com rapidez e facilidade a usar as perguntas de implicação como recurso para ajudá-los a vender. Que efeito isso tem no resultado? Isso atrasará a expansão proposta? Isso poderia levar ao aumento de custos? Na Autovite concebemos o treinamento de vendas para muitos profissionais e organizações de consultoria e ficamos continuamente surpresos ao ver com que rapidez muitos daqueles que treinamos, que pensam serem capazes de vender, podem se tornar muito hábeis em fazer perguntas de implicação. Atualmente, estamos trabalhando com sócios de uma das 8 grandes empresas de auditoria. Nada poderia ir além da imagem de um vendedor de sucesso que o estereótipo que muitos de nós temos de auditores. Como diz o velho ditado, filho, se você não quer o entusiasmo e a pressão de ser contador, torne-se um auditor. Alguns dos auditores que treinamos parecem partilhar esta percepção de si mesmos e ficam surpresos ao descobrir que muitas das perguntas que fazem como parte da conversa profissional normal também os ajudarão a ter sucesso no papel de vendedor, quando as perguntas de implicação funcionam melhor. As perguntas de implicação são extremamente eficazes em certos tipos de venda. Obviamente, como já vimos, a principal força das perguntas de implicação está nas vendas maiores, quando é necessário aumentar o tamanho do problema na mente do cliente. Contudo, nossa pesquisa também constatou que as perguntas de implicação funcionam extremamente bem na venda aos tomadores de decisão. Frequentemente é possível atingir um resultado positivo de visitas a usuários ou influenciadores simplesmente fazendo-lhes perguntas de problema, mas com visitas aos tomadores de decisão não é tão fácil. Os tomadores de decisão parecem reagir de modo mais favorável a vendedores que revelam implicações. Talvez isso não seja surpreendente, pois aquele que toma decisão é uma pessoa cujo sucesso depende de ver além do problema imediato, identificando efeitos e consequências subjacentes. Seria possível dizer que um tomador de decisão lida com implicações. Tem havido várias ocasiões em que conversamos com profissionais que tomam decisão após uma visita e os ouvimos comentarem favoravelmente sobre vendedores que lhes fizeram perguntas de implicação, dizendo coisas como essa pessoa falava a minha linguagem. Implicações é a linguagem de quem toma decisões, e se alguém conseguir usar a linguagem deles, os influenciará melhor. Uma descoberta de pesquisa mais curiosa é que as perguntas de implicação têm um impacto imenso em vendas de alta tecnologia. É uma dessas descobertas de pesquisa que eu não sei como explicar. Uma explicação potencial é que em tecnologias mais antigas, que mudam lentamente, o cliente pode ter comprado produtos parecidos durante muitos anos e por isso já entende as implicações. Em consequência, as perguntas de implicação são redundantes. Não acho essa explicação muito convincente. Meus colegas, que trabalham intensamente em mercados de alta tecnologia, têm outra explicação. Muitos clientes de alta tecnologia, sugerem eles, consideram as decisões muito arriscadas pelo fato de o mercado de alta tecnologia ser complexo e mudar rapidamente. Sob essas circunstâncias, os clientes precisam considerar os problemas com seu atual equipamento bastante graves antes de se sentirem dispostos a arriscarem a compra de algo que percebem ser novo e diferente. Também ouvi sugestões de que os clientes não confiam em vendedores de alta tecnologia, por isso se sentem mais à vontade com alguém que recuo e tenta entender as implicações do que com alguém que acata soluções prematuras e frequentemente inadequadas. A plausibilidade dessa explicação é reforçada pela piada: em qual é a diferença entre pessoas que vendem carros usados e pessoas que vendem produtos de alta tecnologia? Resposta: as pessoas que vendem carros usados sabem que estão mentindo. Um aspecto potencialmente negativo. As perguntas de implicação não são uma descoberta nova. As pessoas faziam muitas dessas perguntas antes de começarmos nossa pesquisa. Durante toda a história, aqueles que sabiam persuadir detectavam problemas e os tornavam maiores, explorando suas implicações. Sócrates era um mestre nisso, lendo qualquer um dos diálogos de Platão vê-se como um dos maiores persuasores de todos os tempos usa perguntas de implicação. Entretanto, o caso de Sócrates também ilustra que, apesar de seu poder de venda, as perguntas de implicação têm uma fraqueza. Por definição, elas tornam os clientes mais incomodados com os problemas. Os vendedores que fazem muitas perguntas de implicação podem fazer seus compradores se sentirem negativos e deprimidos. Não é que muitos vendedores acabem sendo forçados a tomar cicuta, mas sabe-se lá se o questionamento de Sócrates não contribuiu para sua ruína. Uma vez que fazer os problemas parecerem piores é tanto a força quanto o perigo potencial das perguntas de implicação, haverá alguma forma de conseguir benefícios ao tornar um problema mais agudo sem correr o risco de deprimir o cliente? É aí que entra o próximo tipo de pergunta: perguntas de necessidade de solução. Nossa pesquisa na Autovite mostrou que pessoas bem-sucedidas usam 2 tipos de perguntas para desenvolverem necessidades implícitas e necessidades explícitas.
Primeiro, usam perguntas de implicação para construir o problema de modo que ele seja percebido como mais grave, e então recorrem a um segundo tipo de pergunta para destacar o valor ou a utilidade da solução. É o uso desse segundo tipo de pergunta para construir elementos positivos de uma solução que impede qualquer percepção desfavorável dos clientes. Chamamos essas perguntas positivas centradas na solução de perguntas que focam a atenção do cliente na solução e não no problema. Isso ajuda a criar uma atmosfera positiva de solução de problemas em que a atenção é dada a soluções e ações, e não apenas a problemas e dificuldades. Fazem o cliente lhe dizer os benefícios. Por exemplo, uma pergunta de necessidade de solução como: de que forma você acha que uma máquina mais rápida o ajudaria? Poderia ter uma resposta como: certamente ela eliminaria o gargalo na produção e usaria melhor o tempo do operador qualificado. Vendedor: pergunta de necessidade de solução: então você teria interesse em uma forma de controlar chamadas de longa distância? Comprador: bem, sim, é claro, mas este é apenas um dos problemas que tenho no momento. Vendedor: pergunta de necessidade de solução: eu gostaria de considerar esses outros problemas daqui a um minuto. Contudo, primeiro, você diz que gostaria de controlar chamadas de longa distância. Por que isso é importante para você? Comprador: agora mesmo estou recebendo muita pressão do controller para conter meus custos. Se eu conseguisse reduzir as taxas de longa distância, certamente isso ajudaria. Vendedor: pergunta de necessidade de solução: ajudaria se você pudesse restringir chamadas de longa distância somente a pessoas autorizadas? Comprador: sim, isso certamente evitaria o uso excessivo de chamadas de longa distância que estamos tendo. A maior parte vem do uso não autorizado de longa distância. Vendedor: podemos voltar às questões que você levantou sobre preparar relatórios de gerenciamento do sistema de telefonia? Pergunta de necessidade de solução: posso supor que você gostaria de ter um aprimoramento nisso também? Comprador: sim, seria uma grande ajuda. Vendedor: pergunta de necessidade de solução: será que isso lhe daria um método melhor para contabilizar o custo com o uso de telefone? Comprador: sim. Veja, se pudermos identificar departamentos que fazem chamadas, poderemos responsabilizá-los pelo pagamento delas. Vendedor: pergunta de necessidade de solução: entendo, há outra maneira de ajudar? Comprador: não. Acho que responsabilizar as pessoas é o principal. Vendedor: pergunta de necessidade de solução: bem, sem dúvida isso é importante, mas acho que também pode ser importante saber quanto tempo se leva para responder a chamadas e o número total de chamadas que passam por cada extensão? Comprador: e isso poderia ser realmente útil. Vendedor: pergunta de necessidade de solução: útil por razões de custo? Ou haveria mais alguma coisa? Comprador: não, eu não estava pensando em custos. Isso realmente nos ajuda no aprimoramento do atendimento ao cliente, e nesse negócio isto é importante. Pode nos ajudar nisso? Vendedor: sim, podemos. Vou lhe explicar como nosso equipamento o ajudará a... Nesse exemplo, as perguntas de necessidade de solução conseguiram focar a atenção do cliente em soluções, e não em problemas. Ainda mais importante, o cliente começa a dar benefícios ao vendedor, dizendo coisas como: isso realmente nos ajuda no aprimoramento do atendimento ao cliente. Não é de admirar que nossa pesquisa tenha constatado que as visitas com um alto número de perguntas de necessidade de solução foram classificadas pelos clientes como positivas, construtivas, prestativas. As perguntas de necessidade de solução criam um efeito positivo. Esta é uma razão pela qual descobrimos que as perguntas de necessidade de solução estão particularmente ligadas ao sucesso em vendas que dependem de manter um bom relacionamento, como vendas a clientes existentes. Em uma venda simples há normalmente uma relação direta entre o produto e o problema que ele resolve. É possível que uma solução atenda exatamente ao problema. Então, por exemplo, uma pessoa preocupada com riscos de incêndio de documentos importantes de sua empresa poderia ter um problema resolvido perfeitamente com a compra de um armário de arquivo à prova de fogo. Mas à medida que a venda aumenta, a adequação entre o problema e a solução geralmente se torna menos direta. Problemas em vendas maiores podem ter várias partes, e a solução oferecida ao cliente lidará com algumas dessas partes melhor do que com outras. Um problema como baixa produtividade, por exemplo, pode ser causado por dezenas de fatores. Quando a solução é apresentada, corre-se o risco de o cliente focar nas áreas em que ela não resolve, e não naquelas que serão solucionadas. Quando isso acontece, o cliente pode desafiar toda a solução, como mostra este exemplo. Vendedor: então seu principal problema é uma alta taxa de rejeição ao material que usa para testes técnicos. Nosso material novo é tão fácil de usar que a taxa de rejeição de seus técnicos seria reduzida em aproximadamente 20%. Comprador: levantando objeção, calma. Não é apenas o material de teste que cria a taxa de rejeição. Há muitos outros fatores, como a temperatura do processador e a oxidação do fichador. Não. Não me venha com uma conversa sobre material fácil de usar. O que aconteceu?
O comprador levantou uma objeção porque a solução do vendedor lida apenas com uma faceta de um problema complicado. Ao fazer alegações sobre o produto, o vendedor levou o cliente a levantar algumas dessas outras facetas e a rejeitar o ponto que o vendedor está tentando defender. Em vendas maiores, os problemas a resolver quase sempre serão formados por vários componentes e causas. Portanto, por ser muito improvável que você, ou qualquer outro concorrente, possa prover a solução perfeita que resolva todas as partes de um problema complexo, pode ser perigoso destacar como você é capaz de resolver bem o problema. Ao fazer isso, convida-se o cliente a questionar todas as outras partes impossíveis de resolver. Além disso, clientes exigentes raramente esperam que a solução seja perfeita. Em vez disso, eles querem saber se você pode resolver os elementos mais importantes de um problema a um custo razoável. Logo, como fazer para que o cliente concorde que a solução é válida, embora possa não resolver todas as partes do problema? É quando se pode usar perguntas de necessidade de solução. Se alguém conseguir fazer o cliente dizer de que maneiras a solução ajudará, então não estimulará objeções. Ninguém gosta que lhe digam o que é bom para seu departamento ou negócio, principalmente vindo de alguém de fora. Os clientes reagem de modo mais positivo se forem tratados como especialistas. Ao usar perguntas de necessidade de solução, é possível fazer o cliente explicar quais os elementos do problema que a solução pode resolver. Esta abordagem reduz as objeções e torna a sua solução mais aceitável, como mostra o exemplo a seguir em vendedor, e então seu principal problema é uma alta taxa de rejeição ao material que você usa para testes técnicos. Pergunta de necessidade de solução, e pelo que você disse, está interessado em qualquer coisa que possa reduzir a taxa de rejeição? Comprador, sim. É um grande problema e precisamos tomar providências. Vendedor, pergunta de necessidade de solução, suponha que eu tivesse um material mais fácil para seus técnicos usarem, isso ajudaria? Comprador, seria um fator. Contudo, lembre-se de que há muitos outros, como a temperatura do processador e a oxidação do fixador. Vendedor, sim, entendo que há vários fatores, e como você diz, um material mais fácil é um deles. Pergunta de necessidade de solução, poderia explicar como ter um material mais fácil ajudaria? Comprador, bem, certamente ele reduziria as rejeições que estamos recebendo durante a fase de exposição. Vendedor, pergunta de necessidade de solução, e isso valeria a pena? Comprador, provavelmente. Não sei exatamente quanto se perde aí. Pode ser o suficiente para fazer alguma diferença. Vendedor, pergunta de necessidade de solução, há qualquer outra maneira de um material mais fácil ajudar? Comprador, naqueles cassetes simples seus não precisam de um técnico experiente para serem montados. Talvez isso ajude. Sim, se tivéssemos um material que fosse tão fácil de lidar que até um assistente pudesse manusear, então o técnico poderia passar mais tempo nas fases de processamento, o que poderia ter um grande impacto em alguns dos problemas de processador que estamos obtendo. Nossa, isso me agrada. Nesse exemplo, o fato de o vendedor ter feito perguntas de necessidade de solução permitiu que o comprador explicasse a compensação e, como resultado, encontrasse uma solução mais aceitável. Perguntas de necessidade de solução treinam o cliente para a venda internamente em vendas menores. O sucesso consiste em quanto ser capaz de convencer satisfatoriamente a pessoa a quem se está vendendo, mas nem sempre este é o caso em vendas maiores. À medida que o tamanho da decisão cresce, mais pessoas são envolvidas. O sucesso pode depender muitas vezes não apenas de como se vende, mas de como as pessoas na conta vendem umas às outras. Na venda pequena há provavelmente muitas visitas de vendas quando os influenciadores e usuários vendem internamente em seu nome e quando não há oportunidade de se estar presente. Um gerente de vendas muito experiente e bem-sucedido no setor de controle de processo certa vez foi solicitado a explicar em uma conferência da empresa como tinha conseguido vender um sistema de vários milhões de dólares a uma importante companhia de petróleo. Ele disse: "A coisa mais importante a lembrar sobre vendas realmente grandes é que você só executa uma pequena parte na venda. A verdadeira venda ocorre na conta quando você não está lá, quando as pessoas a quem você vendeu voltam e tentam convencer os outros. Tenho certeza de que consegui porque passei muito tempo tentando garantir que as pessoas com quem eu conversava soubessem como vender para mim. Eu agi como diretor de uma peça. Trabalhei durante os ensaios e eu não estava no palco durante a apresentação. Muitos em vendas querem ser excelentes atores. Meu conselho é que se você quer fazer vendas realmente grandes, precisa perceber que mesmo se tiver uma ótima interpretação, não estará no palco por mais de uma fração do tempo da venda. Se não dirigir o ensaio do resto do elenco, a apresentação será um fracasso. A maioria das pessoas com experiência em vendas de contas grandes concordaria com essa análise. É óbvio que muito das vendas acontece quando você não está por perto, por isso, quanto melhor você preparar seus defensores internos, mais fácil será para eles convencer os outros na conta. O problema é, em qual é a melhor maneira de ensaiar os clientes de modo que eles vendam eficazmente para você? Vejamos um exemplo de uma visita típica a um comprador que, se convencido, depois fará venda interna.
Vendedor, e outra forma de o sistema ajudá-lo será na redução de níveis de estoque. Comprador, bom. Isso é algo que precisamos fazer. Conversarei com o vice-presidente financeiro amanhã e mencionarei isso a ele. Vendedor, diga-lhe que temos etiquetagem automática de auditoria. Comprador, auditar o quê? Vendedor, é uma forma incrível de documentar e recuperar registros de estoque. Comprador, está bom. Vou dizer isso a ele. Vendedor, diga-lhe que reduzimos os custos de estoque na SMIG limitada em 12%. Comprador, por causa daquela coisa de auditoria automática. Vendedor, sim. E controlando seus picos sazonais, poderíamos até ter um resultado melhor. Você o informará disso, não é? Comprador, Amanhã poderá ser um dia ruim para ele, a reunião é sobre uma questão de uma propriedade na cidade. Verei o que posso fazer, mesmo que este comprador fale com o vice-presidente financeiro. Em que medida essa venda será satisfatória? Talvez fracasse, porque parece óbvio que o comprador não entende do produto o suficiente para dar explicações sobre ele. Esse entendimento insuficiente não é incomum. É difícil os vendedores adquirirem todo esse conhecimento técnico e de aplicações exigidos para vender um produto ou um serviço sofisticado. Não se pode esperar que o cliente entenda em uma hora algo que se levou meses para aprender. Assim, se o cliente não compreender o produto bem o suficiente para vendê-lo de fato, o que você deveria fazer? Em um mundo ideal, é claro que o cliente deveria ser convencido a levar você a todas as reuniões. Contudo, na vida real isso é impraticável. O cliente pode relutar em perder o controle da situação ao lhe possibilitar o contato direto com pessoas na direção. Por outro lado, seria fisicamente impossível você estar presente em todas as conversas de vendas que acontecem dentro de uma conta. Em uma compra complexa, pode haver dezenas de conversas em que o produto é discutido entre pessoas diferentes da conta. Mesmo que o cliente o deixe participar, você possivelmente não encontraria tempo para estar presente em cada uma dessas discussões. Então, não há como escapar do fato de que em vendas maiores, uma parte importante da venda, talvez a maior dela, será feita por nossos apoiadores internos enquanto não estamos presentes. Isso nos traz de volta à questão de como preparar melhor um cliente para vender em nosso nome, que é outra área onde as perguntas de necessidade de solução têm um uso especial. No exemplo a seguir, o vendedor usa perguntas de necessidade de solução de forma a ajudar o comprador a vender internamente depois de terminada a visita. Vendedor, e outra forma de o sistema ajudá-lo é na redução de níveis de estoque. Comprador, bom. Isso é algo que precisamos fazer. Conversarei com o vice-presidente financeiro amanhã e mencionarei isso a ele. Vendedor, pergunta de necessidade de solução, você diz que é algo que precisa fazer. Que benefícios você teria com níveis mais baixos de estoque? Comprador, obviamente o principal deles é o custo. Vendedor, pergunta de necessidade de solução, o custo seria o benefício mais importante para seu vice-presidente financeiro? Comprador, sim. Bom, talvez não. Pensando bem, poderia ser outro mais urgente. Na reunião de amanhã analisaremos o armazenamento na cidade. Estamos usando um local caro, e nosso vice-presidente gostaria de fechá-lo e consolidar o estoque aqui. Contudo, não temos espaço suficiente para o armazenamento nesse local. Se o seu sistema pudesse reduzir os níveis de estoque nesse local em apenas 5%, então poderíamos fechar o edifício na cidade. Vendedor, pergunta de necessidade de solução, e isto representaria uma economia? Comprador, em cerca de $250 mil por ano. Se você tem uma forma de nos ajudar nisso, tentarei obter 15 minutos com nosso vice-presidente antes da reunião. Observe que nesse exemplo o vendedor usa perguntas de necessidade de solução para fazer o comprador descrever os benefícios. Ao fazer isso, o vendedor consegue várias coisas, e a atenção do comprador agora está voltada ao modo como a solução ajudaria, e não em detalhes de produto como no exemplo anterior. Como foi dito, não se pode esperar que os compradores aprendam sobre o produto com profundidade suficiente para explicá-lo convincentemente aos outros. Contudo, pode-se esperar que os compradores tenham um entendimento de seus próprios problemas e necessidades. As perguntas de necessidade de solução concentram-se na área que os compradores entendem melhor, o próprio negócio, e como isso seria ajudado pela solução que está sendo proposta. Quando os compradores conversam com outros na conta, será na área de necessidades, e não de produtos, que eles serão mais convincentes e contribuirão mais para o esforço de vendas. O comprador está explicando os benefícios ao vendedor, e não vice-versa. Se for possível fazer com que os compradores expliquem o valor da solução, é um bom ensaio para o momento em que eles vêm dar a mesma explicação às outras pessoas da conta. Fazer o comprador descrever os benefícios é um ensaio muito melhor do que se o comprador ouvir passivamente enquanto os mesmos benefícios lhe são descritos.
Quando os compradores sentem que suas ideias fazem parte da solução, eles ganham mais confiança no produto e sentem entusiasmo por ele e as próprias qualidades necessárias para vender o produto para você quando você não está presente durante as discussões. Em suma, as perguntas de necessidade de solução são importantes porque focam a atenção em soluções, e não em problemas. E elas fazem os clientes dizerem os benefícios. As perguntas de necessidade de solução são uma ferramenta particularmente poderosa na venda maior porque também aumentam a aceitabilidade da solução. Igualmente importante, o sucesso em vendas grandes depende da venda interna pelos clientes em seu nome, e as perguntas de necessidade de solução são uma das melhores formas de o cliente ensaiar a apresentação de suas soluções de modo convincente. A diferença entre perguntas de implicação e perguntas de necessidade de solução: as perguntas de implicação e de necessidade de solução desenvolvem necessidades implícitas e explícitas, e uma vez que elas têm um propósito similar, é fácil confundi-las. Verifique se você sabe claramente a diferença entre elas, decidindo qual é qual neste breve extrato de uma visita de vendas. Implicação ou de necessidade de solução. Um vendedor, em amorosidade de seu sistema atual, cria gargalos em outras áreas do processo? Comprador, em sim, especialmente na fase de preparação. 2. Vendedor, e a fase de preparação é uma área que você gostaria de acelerar? Comprador, em sim, estamos gastando muito tempo agora mesmo, na preparação. 3. Vendedor, em uma vez que preparação exige mão de obra intensiva, o tempo excessivo presumivelmente significa custos imensamente aumentados? Comprador, e infelizmente é verdade. 4. Vendedor, e que impacto isso tem em sua competitividade em um negócio de margem baixa como este? Comprador, e não ajuda. 5. Vendedor, e então o que você gostaria de ver seria a redução nos custos de preparação? Comprador, e certamente isso nos tornaria mais competitivos. 6. Vendedor, e isso nos ajudaria de alguma outra maneira? As perguntas de implicação são os exemplos 1, 3 e 4. Os exemplos 2, 5 e 6 são perguntas de necessidade de solução. Não se espante se descobriu que é difícil decidir qual é qual. Primeiro, até a equipe da Autovat teve dificuldade. Nos primeiros estágios de nossa pesquisa, frequentemente nos deparávamos com exemplos de perguntas que não conseguíamos saber em que categoria encaixar. Escrevíamos esses exemplos em um grande quadro branco no escritório. De vez em quando nos reuníamos para discutir esses problemas difíceis de classificação, casos limítrofes é o termo técnico, para nos assegurarmos de termos o padrão necessário a esse tipo de pesquisa entre nós. Durante uma dessas discussões, o filho de 8 anos de um membro da equipe chegou ao escritório para buscar o pai. Estávamos no meio de uma discussão demorada sobre os exemplos no quadro, tentando chegar a um acordo em relação a quais seriam perguntas de implicação e quais seriam perguntas de necessidades de solução. Esse garoto olhou para o quadro e disse: aquela e aquela são perguntas de implicação e todas as outras são de necessidade de solução. Ficamos espantados, chegaríamos à mesma conclusão, mas precisaríamos de meia hora para fazer isso. Como você consegue distinguir? Perguntamos. É fácil, ele disse. As perguntas de implicação são sempre tristes. As de necessidade de solução são sempre alegres. Ele tem razão, e desde então nós a chamamos de regra de Quincy, em homenagem à descoberta de um garoto de 8 anos. Em termos mais adultos, as perguntas de implicação são centradas em problemas, elas tornam o problema mais sério, e é por isso que são tristes. As perguntas de necessidade de solução, em contraste, são centradas em solução. Elas perguntam sobre a utilidade ou o valor de resolver um problema, e é por isso que parecem alegres. A gerência sênior de nossos principais clientes poderia ter a impressão errada se soubessem que ensinaríamos suas equipes de vendas primeiro a fazer as perguntas tristes, e então, perguntas alegres, principalmente se soubessem que uma criança de 8 anos sugeriu a distinção. Em consequência, nunca tornamos pública a regra de Quincy. Acho que ninguém vai discordar que as perguntas de implicação, exemplos 1, 3 e 4, são mais tristes que as outras. De volta a perguntas abertas e fechadas. Quase no final do capítulo 1, na seção Perguntas e Sucesso, descrevi a constatação da equipe da Autovat de que o modelo tradicional de perguntas abertas e fechadas não está relacionado à eficácia em vendas maiores. Tenho certeza de que muitos leitores, ao serem expostos a uma distinção sensata e segura entre perguntas abertas e fechadas, devem ter achado difícil acreditar em nossas discussões. Agora posso lhe contar uma história que ilustra por que a velha distinção entre perguntas abertas e fechadas é menos útil do que parece. Eu estava realizando um estudo de treinamento em gerenciamento de vendas em uma grande empresa de alta tecnologia. Como parte desse estudo, viajei com vendedores e observei como eles colocavam em prática as lições do treinamento. Um dia, viajei com uma vendedora entusiasmada, mas inexperiente. Durante a visita registrei quantas vezes ela usou diferentes tipos de perguntas SPIN. Meus resultados, de nossa primeira visita juntos, foram: perguntas de situação 35. Perguntas de problema 0. Perguntas de implicação 0. Perguntas de necessidade de solução 0.
Como sabemos, as perguntas de situação podem se tornar negativamente relacionadas ao sucesso. Quanto mais alguém pergunta, menor a probabilidade de que a visita tenha sucesso. Previsivelmente, à medida que a visita prosseguia, o comprador ficou entediado, depois, impaciente, e finalmente nos pediu para sair. Então, enquanto descíamos o elevador, a vendedora me pediu um conselho. Eu estava tentando fazer mais perguntas abertas durante esta visita, explicou. Você acha que eu consegui? Eu fui forçado a responder que se ela não perguntasse sobre uma área que tivesse impacto no cliente, tal como problemas e suas implicações, provavelmente não faria diferença alguma se as perguntas dela eram abertas ou fechadas. A triste verdade é que é muito improvável que uma visita que não vai além das perguntas de situação tenha sucesso. Imagino que há dezenas de milhares de vendedores como ela, lutando bravamente para entender distinções improdutivas entre perguntas abertas e fechadas. Se pelo menos ela, e todos os outros, entendessem que o poder de uma pergunta está em se ela é sobre uma área psicologicamente importante para o cliente, e não se ela é aberta ou fechada. O modelo SPIN. Fazer perguntas que são importantes para o cliente é o que torna o modelo SPIN tão poderoso. Sua sequência de questionamento toca diretamente a psicologia do processo de compra. Como vimos, as necessidades dos compradores se movem através de um progresso claro das implícitas até as explícitas. As perguntas SPIN fornecem um mapa para o vendedor, orientando a visita pelas etapas do desenvolvimento da necessidade até que necessidades explícitas tenham sido alcançadas. E quanto mais necessidades explícitas for possível obter de compradores, mais provável será o sucesso da visita. Vamos analisar brevemente todo o modelo SPIN e fazer algumas observações sobre seu uso. Mais importante, o SPIN não deve ser visto como uma fórmula rígida. Não é vender por uma fórmula FI-SHA é uma receita certa para o fracasso em vendas grandes. Em vez disso, o modelo deve ser visto como uma descrição ampla de como os vendedores bem-sucedidos fazem a sondagem. Ele deve ser tratado como uma diretriz, e não como uma fórmula. Em suma, nossa pesquisa sobre habilidades de questionamento mostra que vendedores bem-sucedidos usam a seguinte sequência. 1. Inicialmente, eles fazem perguntas de situação para estabelecer dados antecedentes. Entretanto, não fazem tantas, porque as perguntas de situação podem aborrecer ou irritar o comprador. 2. Em seguida, eles passam rapidamente às perguntas de problema para explorar problemas, dificuldades e insatisfações. Ao fazer perguntas de problemas, eles descobrem as necessidades implícitas dos clientes. 3. Em vendas menores pode ser adequado oferecer soluções neste ponto, mas em vendas maiores bem-sucedidas o vendedor se contém e faz as perguntas de implicação para que as necessidades implícitas se tornem maiores e mais urgentes. 4. Então, quando o comprador concorda que o problema é suficientemente sério para justificar a ação, os vendedores bem-sucedidos fazem perguntas de necessidade de solução para encorajar o comprador a se concentrar em soluções e para descrever os benefícios que a solução traria. Em suma, este é o modelo SPIN. Evidentemente, nem sempre ele funciona nesta sequência. Por exemplo, se um cliente começa uma visita dando uma necessidade explícita, seria possível ir direto às perguntas de necessidade de solução para que o comprador converse sobre como os benefícios a serem oferecidos o ajudariam a atender a essa necessidade. Ou às vezes, quando se está explorando um problema ou suas implicações, pode-se ter de fazer perguntas de situação para se obter mais base. Contudo, na maioria das visitas, o questionamento segue naturalmente a sequência SPIN. Muitos vendedores experientes, ao conhecerem as 4 perguntas simples, dizem: eu poderia ter lhe dito isso sem precisar de uma pesquisa tão detalhada. Isso é bom senso, é óbvio. É claro que eles têm razão. Descobrimos este modelo observando milhares de pessoas bem-sucedidas vendendo. Logo, não é de surpreender que o modelo pareça óbvio a pessoas bem-sucedidas. Não gosto de descrever o modelo SPIN como uma descoberta revolucionária sobre como vender. É muito melhor pensar nele como a maneira como pessoas bem-sucedidas vendem em um bom dia de visita. Vou lhe pedir para pensar em uma de suas visitas de maior sucesso. Ela não seguiu, em termos gerais, o modelo SPIN? Você não começou descobrindo algo sobre a situação do cliente? Então, presume-se que tenha começado com as perguntas de situação. Você logo passou para a discussão de um problema que o cliente tinha. Como fez isso? Fazendo perguntas de problema. Então, se você pensar em suas visitas mais bem-sucedidas, poderá se lembrar de que enquanto o cliente falava, o problema parecia ficar maior e mais urgente. Por que isso aconteceu? Presumivelmente porque você estava desenvolvendo o problema com perguntas de implicação. Finalmente, em suas melhores visitas, você estava dizendo os benefícios ao cliente? Ou o cliente estava ficando animado e lhe dizendo coisas como: outra forma de você me ajudar seria. Na maioria de minhas vendas bem-sucedidas foi o cliente quem mencionou os benefícios. E como isto aconteceu? Usei perguntas de necessidade de solução, e estou certo de que é exatamente isso que você tem feito em suas visitas bem-sucedidas. Logo, é provável que você esteja usando o modelo SPIN em suas vendas mais eficazes.
O SPIN não é novo nem inesperado. Sua força vem de se fazer uma descrição simples e precisa a um processo complexo. Em consequência, ele o ajuda a ver o que está fazendo bem e o ajuda a identificar áreas em que você precisa de mais prática, como usar as perguntas SPIN. Para fazer bem as perguntas SPIN, é preciso primeiro reconhecer que o papel em uma visita de vendas é o de resolver problemas. Os problemas do cliente, ou necessidades implícitas, são o cerne de toda a venda. Com o passar do tempo, ajudei minhas vendas imensamente, reconhecendo com clareza esse fato simples. Antes de ir a uma visita, eu me pergunto: em que problemas posso resolver para este cliente? Quanto maior a clareza que eu tiver sobre os problemas que posso resolver, mais fácil será fazer perguntas eficazes durante a discussão. Aqui está uma técnica simples para ajudá-lo a planejar sua estratégia de visita e as perguntas. Antes da visita, anote pelo menos 3 problemas potenciais que o comprador pode ter e quais os produtos ou serviços que podem ser resolvidos. Então anote alguns exemplos de perguntas de problemas reais que você faria para descobrir cada um dos problemas potenciais que identificou. Não sou o único a achar útil fazer uma lista de áreas problema antes de cada visita. Um vendedor experiente de uma divisão da Kodak me escreveu: vendo há mais de 20 anos, e quando você sugeriu que se fizesse uma lista das áreas problema antes de cada visita, achei a ideia tão simples que não valeria o esforço. Contudo, experimentei fazer isso e é uma maneira comprovadamente útil para clarear minhas ideias e passar rapidamente pelos estágios iniciais da venda. Muitos outros consideraram essa sugestão simples bastante útil e experimente. Dessa forma, você descobrirá as necessidades implícitas com mais rapidez, e isso também ajudará a não gastar tanto tempo fazendo perguntas de situação desnecessárias. A maioria dos vendedores acha as perguntas de implicação mais difíceis de fazer que as perguntas de situação ou de problema. Na média das visitas de vendas que estudamos, apenas uma entre 20 perguntas feitas era de implicação. Parece que, apesar de perguntas de implicação serem poderosas, as pessoas têm dificuldade de usá-las. No entanto, há boas evidências, veja o apêndice se duvidar, de que ao fazer mais perguntas de implicação, as visitas serão mais bem-sucedidas. Que conselho prático podemos oferecer para ajudá-lo a usar perguntas de implicação com mais frequência e de forma mais eficaz? Pela nossa experiência, a principal razão para que as pessoas façam tão poucas dessas perguntas importantes é que elas não as planejam antecipadamente. Veja uma maneira simples de ajudá-lo a planejar perguntas de implicação. Como planejar perguntas de implicação? 1. Escreva um problema potencial que o cliente possa ter. 2. Então pergunte-se a que dificuldades relacionadas a esse problema poderia levar, e anote-as. Pense nessas dificuldades como as implicações do problema, e fique alerta especificamente a essas implicações que revelam o problema como mais grave do que poderia parecer originalmente. Como mostra a figura, por exemplo, um vendedor que planeja uma visita identificou que a máquina existente é difícil de usar, como um problema potencial e então pensou em 4 dificuldades relacionadas, uma das quais é que pode haver falta de pessoal qualificado para operar a máquina. 3. Para cada dificuldade, anote as perguntas que esta sugere. Por exemplo, na figura 4.11 o vendedor notou que a falta de pessoas qualificadas sugere perguntas de implicação sobre custos de hora extra e dificuldades de recrutamento. Este é um método muito simples, mas funciona. Mesmo as pessoas mais inteligentes que estudei acham difícil fazer perguntas de implicação a não ser que as tenham planejado antecipadamente. Se você usa nosso método simples ou um mais bem elaborado de sua autoria, o princípio básico é o mesmo. Boas perguntas não aparecerão em sua mente enquanto você está conversando com um cliente. Se não planejar suas perguntas com antecedência, você não pensará nelas durante a visita, sendo eficaz ao usar perguntas de necessidade de solução. As perguntas de necessidade de solução são tão simples e poderosas que você esperaria que elas fossem parte de toda a visita de vendas. Nenhum outro tipo de pergunta tem um efeito positivo tão consistente no cliente. Em consequência, ainda me causa surpresa que em quase a metade das visitas que estudamos os vendedores não usavam qualquer pergunta de necessidade de solução. Parece que, como acontece com as perguntas de implicação, as pessoas as consideram difíceis de fazer. Ainda pior, quando o vendedor mediano usa uma pergunta de necessidade de solução, frequentemente é no momento errado da visita. Então, vamos primeiro examinar quando não fazer perguntas de necessidade de solução e então como aumentar nossas habilidades em fazê-las no momento certo da visita. Evite perguntas de necessidade de solução no início da visita. Algumas pessoas cometem o erro de usar perguntas de necessidade de solução cedo demais, antes de identificarem os problemas do cliente. Paul Landauer do Laboratório Abbott conta a história de observar um de seus vendedores abrir a visita com a pergunta de necessidade de solução: senhor cliente, se eu pudesse lhe mostrar algo interessante, o senhor ficaria interessado? Em uma forma menos bizarra, as visitas são abertas com frequência com perguntas como: se eu pudesse lhe mostrar uma maneira de aumentar a produtividade aqui, você colocaria a minha empresa em sua lista de licitação? Ou estaria interessado em uma maneira mais rápida de processar suas contas? Estas são perguntas de necessidade de solução, as quais, feitas tão cedo, provavelmente coloquem o cliente na defensiva e,
portanto, sejam ineficazes. Os melhores vendedores que estudamos primeiro constroem as necessidades antes de fazerem perguntas de necessidade de solução. Eu o aconselharia a fazer a mesma coisa. Evite perguntas de necessidade de solução quando você não tem respostas. Infelizmente, a única vez que vendedores menos eficientes farão perguntas infalivelmente de necessidade de solução é no pior momento possível da visita. Veja este exemplo. Cliente, em necessidade explícita: preciso ter uma máquina que faça cópias dos dois lados. Vendedor, cuja máquina não faz cópias dos dois lados, por que você precisa de cópias frente e verso? Cliente, explicando a necessidade, porque isso reduzirá o custo de papel. E também, se eu mandar cópias frente e verso por correio, o peso será menor, reduzindo os custos de postagem. A outra vantagem em cópias frente e verso significa que não precisamos de tanto espaço para arquivar, e isso é realmente importante aqui. O vendedor fez uma pergunta de necessidade de solução: por que você precisa de cópias frente e verso? Seria uma pergunta excelente se o vendedor fosse capaz de atender à necessidade, porque encoraja o cliente a explicar os benefícios da cópia frente e verso. Contudo, para este vendedor, que só pode oferecer cópia de um lado só, é a pior pergunta possível a fazer. Como resultado da pergunta de necessidade de solução, a necessidade do cliente aumenta, e o vendedor não pode atendê-la. A maioria de nós cai nessa armadilha de vez em quando. Fazemos perguntas de necessidade de solução para as necessidades que não podemos atender e não para aquelas que podemos. Tenho certeza de que você fez a pergunta óbvia: por que você quer fazer isso? Quando um de seus clientes solicitou uma capacidade que você não oferece. O cliente então responde à sua pergunta lhe dizendo por que a capacidade é importante. Ao fazer isso, fortalece a necessidade disso. O pior ponto para fazer a pergunta de necessidade de solução é quando o cliente levanta uma necessidade que você não pode atender. No entanto, ironicamente, é quando a maioria das pessoas parece menos inclinada a fazer uma pergunta de necessidade de solução. Se a vendedora no exemplo acima tivesse uma máquina que oferecesse cópias frente e verso, você acha que ela teria feito a pergunta de necessidade de solução? Provavelmente não. Em nossos estudos descobrimos que quando os clientes levantavam necessidades que o vendedor podia atender, muito provavelmente a reação do vendedor não era fazer perguntas de necessidade de solução, e sim começar a falas sobre soluções, praticando perguntas eficazes de necessidade de solução. As perguntas de implicação exigem planejamento cuidadoso. Você não pode aprimorar suas habilidades com elas a não ser que esteja preparado para investir muita paciência e esforço. Ao mesmo tempo, vimos pessoas aumentarem acentuadamente suas habilidades com perguntas de necessidade de solução apenas ao consolidarem a ideia com alguns exercícios práticos e objetivos. Veja um exemplo de um exercício simples que o ajudará a praticar perguntas de necessidade de solução. 1. Peça a um amigo ou colega para ajudá-lo. A pessoa que você escolher não precisa saber nada sobre vendas. Meu filho tem sido minha vítima para este exercício. 2. Escolha um assunto sobre uma necessidade que você acredite que a outra pessoa tenha. Você poderia, por exemplo, escolher falar sobre um carro novo, férias, uma mudança de emprego ou, como é o caso de meu filho, uma filmadora digital. 3. Faça perguntas de necessidade de solução para que a outra pessoa fale sobre os benefícios do assunto em discussão. Em meu caso, por exemplo, fiz perguntas a meu filho como estas: por que você acha que seria bom ter uma câmera de vídeo? O que isso nos permitiria fazer que não podemos fazer agora? Alguém mais na família ficaria satisfeito se comprássemos uma câmera? Você acha que teria vantagens de custo comparada a uma Super 8? Quando você tenta esse exercício, note duas coisas. 1. Como na vida real, ele desperta um entusiasmo notável em seu cliente. Uma vendedora de contas-chave da Xerox certa vez me disse que experimentou o exercício com um amigo, usando um carro novo como assunto. Uma semana depois ela realmente comprou um carro novo, explicando a ele, em suas perguntas realmente me convenceram. O poder das perguntas de necessidade de solução é frequentemente visível nesses exemplos práticos. Fique atento a eles. 2. Ao contrário das perguntas de implicação, que tendem a ser específicas a um determinado problema do cliente, as perguntas de necessidade de solução têm uma ampla generalidade. Muitas das perguntas que você usará nesse exercício prático são as mesmas que você pode usar em visitas reais. Há muitas perguntas de necessidade de solução como estas. Por que isto é tão importante? Como isso ajudaria? Seria útil se há qualquer outra maneira de ajudá-lo? Pratique-as primeiro em situações seguras como este exercício. Então as experimente em visitas reais. Acho que você ficará surpreso com a eficácia delas.